Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente eu quero agradecer ao deputado Eduardo Rocha por ter invertido o seu tempo comigo, e o que me traz à tribuna nesta manhã, colegas deputados, é o pronunciamento do senhor general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa do candidato Jair Bolsonaro. Parece que a dupla é perfeita. Parece que o vice tem tudo a ver com o titular. Uma chapa que foi difícil de ser montada, deputado Eduardo Rocha. Pelo que eu saiba, o deputado Jair Bolsonaro procurou vários vices e todos eles recusaram. E aí, no final, o general Hamilton Mourão aceitou. E, logo já no seu primeiro pronunciamento como candidato a vice-presidente, vomitou uma série de besteiras que eu gostaria de repercutir nessa tribuna, porque o que ele falou não é algo sem importância. O que ele falou é muito grave, e mais grave ainda por ter sido dito por alguém que pleiteia o cargo de vice-presidente da República. O que o general Mourão disse em Caxias do Sul é um discurso preconceituoso do senso comum. É aquilo que a gente ouve falar no boteco da esquina, no ponto de ônibus, na roda de jogo de truco, de baralho. É aquilo que se ouve entre pessoas que não têm o mínimo conhecimento da história do Brasil, da história da Constituição da sociedade brasileira, da conformação social do povo brasileiro. E eu quero repercutir essas palavras porque eu quero repudiar o discurso desse senhor e dizer que é inaceitável que alguém pleiteie ocupar o cargo de vice-presidente da República com um pensamento tão baixo como esse que ele revelou possuir. O general Mourão, ele atacou de uma forma preconceituosa os povos originários do Brasil, a população indígena e os povos afrodescendentes, aqueles que vieram para o Brasil construir a riqueza desse país e que foram escravizados e logo após a abolição da escravatura foram relegados à sua própria sorte, sem oportunidades na sociedade brasileira, e que até hoje sofrem as consequências da escravização e da forma como foram tratados nesse país. O general Mourão também atacou as cotas raciais e também foi preconceituoso em relação aos quilombolas e se manifestando contrário à demarcação das terras indígenas. O que esse senhor falou no seu discurso? Falou que nós temos aqui no Brasil três heranças. Nós herdamos essas três coisas. Primeira, o privilégio. Segundo, a indolência. E terceiro, a malandragem. Então, o povo brasileiro, na sua conformação social, ele herdou essas três características. O privilégio de onde? Dos ibéricos. Veio a cultura
do privilégio. A indolência nós herdamos de quem, segundo ele? Dos índios. E a terceira característica, a malandragem, de quem nós herdamos? Dos negros, dos africanos. Esse é o senso comum. Isso é falado no boteco da esquina. Isso é falado no ponto de ônibus, na roda de jogo de baralho. Isso é falado quando as pessoas enchem a cabeça de cachaça e começam a falar besteira. General normalmente estuda em escola militar. As escolas militares, elas têm uma fama de serem boas escolas, né? Pelo menos a nossa escola militar aqui em Campo Grande tem essa fama de ser uma escola de um padrão elevado, uma boa formação para os jovens. Eu fico pensando, esse general, ele passou por algumas dessas escolas, será que ele não estudou história? Será que ele não teve acesso a uma análise mais científica da conformação do povo brasileiro? Para reproduzir esse senso comum baixo que ele reproduziu? Agora, esse senhor, ele está reforçando o preconceito que existe na sociedade. Quantas pessoas por aí estão falando nas ruas que o índio é vagabundo, que o índio não gosta de trabalhar? Quantas pessoas já falaram que aqui no Brasil, quando veio a colonização, os índios resistiram à escravização? Por quê? Porque eles eram indolentes, porque eles não gostavam de trabalhar. Quantas pessoas já disseram aí que o povo negro gosta mesmo do samba, da tranquilidade, da malandragem? Quantas pessoas já disseram isso? Agora, esse senhor que quer ser vice-presidente da República, na chapa daquele desequilibrado mental que é o Jair Bolsonaro, eles querem reforçar ainda mais esse senso comum e essa discriminação das pessoas no Brasil? Ora, tenha santa paciência. Eu quero que eles participem muito dos debates que vão acontecer, que eu duvido que eles vão participar, mas para a população saber o despreparo, a ignorância e o espírito preconceituoso que esses dois senhores carregam. Quem assistiu à entrevista do Jair Bolsonaro no programa Roda Viva, ficou de queixo caído. Eu, por exemplo, já sabia que ele era preconceituoso, homofóbico, racista, tudo. Mas eu nunca tive a oportunidade de ouvi-lo falando sobre educação, sobre economia, esses temas, né, que a Roda Viva lá na entrevista colocou para ele discorrer. E eu vi que, além de ser preconceituoso, homofóbico, racista, ele é um ignorante nesses assuntos todos. Eu não vou usar a palavra aqui burro, porque é uma ofensa, né? A Bíblia, Mateus, no capítulo 5, diz que Jesus disse: você não deve chamar ninguém de idiota e nem de imbecil. Está escrito lá, capítulo 5, no Sermão da Montanha. Então, eu não vou chamar ele de burro, porque é uma ofensa. Mas o que eu quero dizer é que ele se mostrou um ignorante, uma pessoa totalmente despreparada. No debate dele, ele negou a escravização forçada de negros, como se os negros tivessem vindo para o Brasil por livre, espontânea vontade, chegado aqui e disseram: olha, nós queremos trabalhar em regime de escravidão, vocês têm uma vaga para mim aí? Foi assim que ele deu a entender no discurso dele. Estavam passando os navios lá, né,
na África, e os negros falavam, olha, aquele navio lá está indo para o Brasil, aquele país novo, né, que descobriram agora. Então, eu estou querendo ir lá, ver se eu arrumo um emprego de escravo. Na visão do Bolsonaro, foi assim que aconteceu. E aí os negros vieram para cá felizes, dentro dos navios, né, sambando lá dentro, nós estamos indo para o Brasil, um país novo, uma terra de oportunidades, vamos trabalhar de escravos no Brasil. Ora, pelo amor de Deus, esse senhor Bolsonaro, quando ele foi entrevistado, e uma senhora perguntou, uma jornalista perguntou, sobre o aumento da mortalidade infantil no Brasil, sabe o que ele respondeu, professor Rinaldo? Ele falou, isso aí tem a ver com a prematuridade. São bebês que estão nascendo prematuros, aí eles morrem antes de 1 ano de idade. Então, ele relacionou a mortalidade infantil, não a fome, a miséria, a desnutrição, a falta de assistência à saúde, o pré-natal, não. Ele falou que é caso de prematuridade. O bebê nasce prematuro, aí, né, chega uma hora que ele morre. Uma explicação assim bem científica, bem fundamentada que ele deu para o aumento da mortalidade infantil no Brasil. Não relacionou ao aumento da pobreza, do desemprego, que está em 14%, a falta de assistência à saúde, a precariedade do sistema de saúde no atendimento às mulheres gestantes, porque os programas sociais foram todos desmantelados nesse governo, porque houve um retrocesso muito grande nas políticas sociais nesses últimos 2 anos. E uma pessoa dessa fala uma besteira desse tamanho numa entrevista em canal de televisão. Sabe o que me preocupa? Não é a ignorância do Jair Bolsonaro e não é a ignorância, o preconceito desse general Mourão. O que me preocupa é que essa chapa tem em torno de 17% na pesquisa. Isso que me preocupa, das pessoas ainda acharem que eles são pessoas preparadas para governar o Brasil, que tem hoje problemas tão sérios na economia para resolver, problema tão sério na área do emprego, na geração de oportunidades, na distribuição de renda nesse país, em melhorar a condição de vida do povo mais pobre. Tem gente que ainda tem a capacidade de defender a candidatura desses 2 senhores. Isso é que me preocupa. Permite uma parte, deputado? A outra preocupação é uma parcela grande da população hoje que não quer votar em ninguém mais, não é? Não quer votar em ninguém mais. Teve uma eleição agora, deputado Zé Teixeira, no mês passado, em Tocantins, que foi uma eleição fora de época, porque o governador lá foi cassado, somando aqueles que não foram votar, com os votos brancos e nulos, deu 53% da população, mais da metade, não quis nem saber da eleição. Isso é que é preocupante no país. Quem não está se interessando da política, quem não quer saber, quem fala que não vai votar em ninguém, e os 20% que falam que vão votar nesses 2 malucos da cabeça, que não entende de nada e quer ser presidente da República. Uma parte a Vossa Excelência. Deputado Pedro Keno, primeiro quero cumprimentar Vossa Excelência pelo tema que está tratando na tribuna aqui da nossa casa. Concordar com o discurso de Vossa Excelência na integralidade. E dizer que a política, ela é útil a qualquer nação, porque você, para administrar um município, um estado, um país, precisa de ter política. Pessoas pagando imposto, os mandatários arrecadando e devolvendo à sociedade em benefício aquilo que Vossa Excelência está colocando. Mas o desmando da política brasileira, desde que houve a abertura do regime militar, que para mim foi também um caos, não deveria ter acontecido aquilo.
Mas quando você tem um regime democrático em um país, com 33 partidos políticos, para ficar entrando em plenário de Assembleia Legislativa, Câmara de Vereador e Congresso Nacional, e ficar berganhando cargo para si próprio ou para a família, isso é o que aconteceu no país. Então, a população está descrente da política da forma que ela está sendo feita. Porque o imposto está se pagando cada dia mais, uma carga tributária perto de 40%. E um déficit nacional de 170 bilhões de reais. Quando abre o lucro de banco, é uma coisa monstruosa. As tarifas dos bancos, só tarifa, não é o juro cobrado. Segundo eu li, é muito mais o valor do que o dinheiro investido na saúde brasileira. Então, a política, ela está fazendo com que as pessoas não acreditem mais nela, é na forma que os políticos estão tocando as administrações públicas. Certo. Então, eu estou aqui, vou completar 6 mandatos. Estive nesse plenário com vários governadores. Eu nunca fui um governador pedir nada em troca do meu comportamento aqui dentro da casa. Sempre eu trabalhei aqui, lutando em benefício da sociedade, que Vossa Excelência é testemunha disso, que eu também acho que é o que Vossa Excelência fez aqui dessa casa. Então, os Bolsonaro da vida que está acontecendo, e o Coronel Mourão, o que a sociedade quer? Ela quer sossego. Porque não pode um país estar na capital do Rio de Janeiro, onde foi nossa capital, sob intervenção militar. Lá, a nossa polícia aqui é brilhante, lá no Rio de Janeiro, quem comanda a milícia é a polícia. Então, perdeu o controle. Quem comanda hoje o crime organizado são as pessoas de dentro do presídio, que dá ordem para roubar, dá ordem para matar, dá ordem para traficar. Então, o país está sem controle. Por isso, nasce Bolsonaro, apesar de não ter meu apoio. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e, de fato, essa análise que o senhor fez agora no final é correta. O Bolsonaro é fruto do que tem acontecido no país nesses últimos anos, né? Fruto do desmando, do desrespeito, né, dos gestores para com o dinheiro público, da falta, né, de decência, de moralidade na administração pública. O Bolsonaro, ele é fruto disso, né? Aí ele aparece falando, né, com aquele radicalismo todo, nós precisamos matar os bandidos, nós precisamos pena de morte, nós precisamos disso, colocar ordem na casa e tal. Esse discurso radicalizado, ele tem um apoio na sociedade, porque a sociedade está cansada, ela está desacreditada da política. Agora, o povo não pode, na eleição, dar um voto de protesto, pura e simplesmente, né? Vamos votar nesse aí. Me permite uma parte, deputado? De protestar contra os políticos de um modo geral, porque tem que analisar que essa pessoa vai ficar 4 anos no cargo de presidente da República, né? E nós já sabemos, deputado professor Rinaldo, as consequências do voto de protesto aqui em Campo Grande. É isso que eu ia falar. Aqui em Campo Grande. O povo, nós já estamos cansados desses mesmos políticos, desse mesmo partido, faz 20 anos que está no poder, né? Então, agora vamos votar nesse outro aqui, que parece um antipolítico. Aí vota no antipolítico, e nós passamos aqui em Campo Grande 4 anos de caos, O final dessa administração foi uma peneira nas ruas, de tanto buraco, né? Os serviços públicos desorganizados, desestruturados. A pessoa ia lá na prefeitura para tirar um habite, para fazer um documento, era um caos, né? Todos os serviços públicos desorganizados por causa do voto de protesto, né? Então, a gente não pode votar e falar assim, não, vamos ver esse doido aí, quem sabe ele arruma a casa. Não, tem que ver se ele tem o mínimo de preparo, se ele tem proposta política, programa de governo, para resolver os graves problemas que a nação brasileira está enfrentando. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Agradeço a concessão do à parte. Vossa Excelência fala de algo que se tornou aí um mito, né? E eu lembro dos 180 anos de
de Nioaque, já que ele serviu aqui na época do militarismo, né? Ele foi, acho que, capitão aqui, ou tenente, não sei, mas nós ficamos um tempo juntos e eu pude observar, apesar de não ser psicólogo, eu estava observando o comportamento, né, do Jair Bolsonaro nesse evento que teve lá. Ficamos praticamente, aqui outros deputados também estavam presentes, e a gente vê assim que realmente há algo meio que desconexo com as suas ideias. Você ouve... Se o senhor for presidente, o que o senhor vai falar sobre o tema tal? Ah, não, nós vamos arrumar uma equipe, não tem discurso, não tem o conteúdo. Mas eu nunca fiz a política contra A ou contra B, deputado Pedro Kemp, mas a gente analisa. Vossa Excelência terminou aqui, antes de eu falar, o que eu já estava imaginando. Eu tenho um certo receio de dois comportamentos. O primeiro deles é o populismo e o segundo é o radicalismo. Não foi à toa que o próprio Mestre, Jesus Cristo, comparou os cristãos como sal da terra. O sal tem o objetivo único e específico de dar o tempero, de dar o equilíbrio. E no Estado democrático de direito, não funcionou em lugar nenhum e não vai funcionar nem o populismo por muito tempo e nem o radicalismo. E Vossa Excelência lembrou de um dos lugares, Campo Grande, o caos que virou. Prova inequívoca do que eu estou falando, que eu deixei a metade das minhas emendas para 15 bairros e o dinheiro parado na Secretaria de Saúde e o populista não conseguiu tirar o dinheiro ali e colocar 15 academias ao ar livre em 15 bairros. Em Dourados, nós tivemos um outro exemplo do nosso ex-colega, que Deus o tenha, da cidade do Barbosinha, do Zé Teixeira, o Ari Artuz, que foi um terrível. Dourados nunca viveu num caos o populismo. E agora... a gente tem duas pessoas. Eu servi a aeronáutica. E aí, quando você vê uma pessoa com muito radicalismo, isso causa um certo receio em todos aqueles que são do bem, em todas as pessoas que são moderadas, em todas as pessoas que, a princípio, concorda com o contraditório. E aí, deputado Pedro Kemp, eu acredito que o Jair Bolsonaro deu um tiro no pé, na medida em que ele coloca um general para ser o vice dele. E os mais jovens que estão aqui, que talvez não viveu o que nós vivemos, quem já tem acima de 50 anos, seria importante vocês assistirem o filme do Frei Beto, Batismo de Sangue, que você vai ver o que foi ditadura. Que tem gente aí, por conta desta aversão à política, que é uma arte, é uma ciência, de bem administrar aquilo que é de todo mundo, e que, lamentavelmente, no Brasil... criminalizaram algo tão vital, como já dizia Aristóteles, o próprio Platão, que aqueles que não participam serão governados por aqueles que gostam de participar da vida política, e às vezes confundem política com a politicária, que são conteúdos, são conceitos totalmente diferentes. E aí ontem eu ouvi uma pessoa que é apaixonada pelo Jair Bolsonaro, apaixonado pela que seria vice, a Janaína, e ontem ele chegou perto de mim e falou: deputado, eu estava analisando, eu acho que o meu candidato deu um tiro no pé, porque agora tem um cheiro muito forte de ditadura, na medida que ele coloca um general para ser o vice dele. Então, aqui nada contra Bolsonaro, nada contra ninguém, mas só para deixar alerta aquele que nos assiste, que nesse momento é preciso que nós tenhamos, deputado Pedro Kemp, alguém equilibrado. E é por isso, não é porque é do partido não, que eu faço parte. Hoje que tem, não é só ele, tem mais gente equilibradas aí, mas alguém que governou o coração do Brasil, que é São Paulo, por 4 momentos, essa pessoa tem conteúdo, essa pessoa tem como discutir política para todas as áreas e tem o comportamento educado e é favorável às discussões, está preparado para ouvir também os conceitos antagônicos, não é o dente por dente, olho por olho, porque não tem que voltar à época de Moisés. Então, eu quero agradecer a concessão do à parte e deixar aqui apenas registrado um receio que eu tenho. Esse país está à deriva, e o dente por dente, olho por olho, pode levar a um comportamento ainda pior daquilo que a gente está vivendo hoje. Eu parabenizo Vossa Excelência por trazer essa discussão aqui hoje e dizer que é preciso que nós amemos as pessoas. Não importa se é negro, não importa se é índio, não importa a sua opção sexual, e não importa qual é o partido que está e qual é a igreja que ele vive. Na democracia, é preciso que nós respeitemos as pessoas como elas são e como elas vivem. Agora, dia 7 de outubro está aí. Deputado Reinaldo, tempo de Vossa Excelência, tem mais um
presidente Júnior Mock quer partilhar, o tempo já está esgotando e o deputado Pedro Kempis tem que finalizar o seu Eu quero pedir desculpa aqui ao nosso presidente e só para finalizar mesmo, deputado Pedro Kempis, dizer que este é o momento que a gente tem que ter cautela, fazer uma reflexão, ver a vida pregressa e o comportamento de todos aqueles que se predispõem a representar o nosso país na presidência da República. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e concedo com muita honra a parte ao nosso presidente, que raramente desce a planície aqui para debater conosco. Presidente. Deputado Pedro Kempis, como sempre, eu acho que o senhor foi muito lúcido no seu pronunciamento e eu ouvi uma parte dele e fiz questão de descer para fazer a parte ao seu pronunciamento, muito mais para contribuir. Realmente, nós estamos vivendo um momento muito delicado, principalmente pelo sentimento e pelo comportamento da sociedade brasileira diante da política. Há uma verdadeira decepção, revolta, desilusão, né? E as pessoas confundem a política com os políticos. É fundamental que as pessoas, nesse momento, façam a devida separação da importância da política na vida de cada um. A política é fundamental na nossa vida. Não tem um cidadão no país que não tenha, de forma direta ou indireta, uma dependência da atividade política. Se há uma decepção contra os políticos ou parte deles, que elas sejam efetivamente direcionadas àqueles e não na generalização. E o maior problema que estas candidaturas, como foi colocado, trazem é justamente esse sentimento de revolta e decepção, leva as pessoas às atitudes extremas, achando que isso resolve. E eu tenho dito o seguinte, nós estamos vivendo um momento da travessia entre o país que nós temos e o país que nós queremos. Mas muito mais do que isso, é entre o cidadão que nós somos e o cidadão que nós devemos ser. Os políticos que exercem mandato, eles são extraídos do povo e, momentaneamente, têm a responsabilidade do exercício da função pública eletiva. Momentaneamente, mas são cidadãos extraídos do povo. O que diz quem é cada um é a sua história de vida, são as suas atitudes. Agora, nós não podemos, e esse é um chamamento, eu acho que é o seu pronunciamento, e nós deveríamos estar falando mais disso aqui na tribuna. O seu chamamento é importante para que a sociedade, de uma forma geral, faça uma reflexão, faça um juízo melhor de valor acerca das suas escolhas. Que a sociedade e as pessoas estabeleçam também critérios objetivos na escolha dos seus candidatos. Como é que nós escolhemos? Por quais razões nós escolhemos um candidato para qualquer que seja o cargo, ou de estadual, federal, senador, governador ou presidente da República? Então é importante nós ouvirmos o debate, tirarmos as nossas conclusões, não adianta reclamar depois. Aí a coisa já foi. Então, eu acho que nós, e fiz questão de vir aqui, nós vamos ter que estar debatendo. Nós precisamos olhar também um pouquinho para dentro, saber e constatar, eu falo de reconhecer alguns equívocos que são tomados e que, às vezes, nós, de forma direta, participamos, para a gente, se tiver, corrigir os rumos, modificar. Eu tenho dito, olhar, o tamanho do Estado é muito grande, nós temos que repensar o tamanho do Estado, ou nós vamos fazer isso e ter a coragem de discutir com clareza essas coisas, ou nós vamos estar alijados também do processo. Então, não é apenas a substituição das pessoas que vai resolver o problema. Nós vamos resolver o problema. Ontem eu participei lá na OAB do lançamento do Abrace o Controle Social, é o lançamento da Federação Nacional dos Contabilistas do país, juntamente com a OAB, e eu dizia lá isso. É fundamental, onde há erros, às vezes, de gestão, também tem um contabilista, um advogado orientando. Então, é preciso que haja conscientização generalizada disso. A sociedade precisa se envolver e ter atitudes proativas, não só na escolha dos seus representantes, nos critérios que utiliza, mas nas suas próprias atitudes e nos seus próprios procedimentos. Eu parabenizo, comungo muito do pensamento de Vossa Excelência e, por isso, fiz questão de vir aqui apenas para contribuir com o debate.
Agradeço, presidente. Sabe, as palavras foram ditas aqui por Vossa Excelência. Pedro Kemp, o tempo de Vossa Excelência está esgotando, vou conceder mais 2 minutos para que Vossa Excelência Eu agradeço conclua. a generosidade de Vossa Excelência. E quero apenas, para concluir, dizer o seguinte: esses candidatos que destilam tanto ódio, preconceito contra determinados segmentos da sociedade, eles devem ser repudiados pelos eleitores. Eu peço aos eleitores do Jair Bolsonaro que façam uma reflexão sobre a opção que estão fazendo. Analisem bem, escutem o seu candidato falando, para ver se ele expressa realmente aquilo que a sociedade brasileira precisa hoje para sair da crise que ela está vivendo. Jair Bolsonaro, eu vou falar agora como psicólogo, deputado professor Rinaldo, precisa de um tratamento psicológico. Janaína Pascoal precisa de tratamento psicológico, precisa de psicoterapia. Eu só tenho dó do psicólogo que pegar esses casos, porque são de difícil solução, mas essas pessoas demonstram um certo desequilíbrio, né? E o general Mourão, para mim, tem que voltar para os bancos da escola e estudar história, mas estudar em livros, né, com autores que fazem uma análise científica da realidade. E para fechar mesmo, quero dizer, os índios não são indolentes, os índios foram massacrados, viveram um genocídio nesse país. Estima-se que quando os colonizadores aqui chegaram, existiam 5 milhões de índios. Hoje são 750 mil, nem 1 milhão, 750 mil. Foram dizimados e até hoje sofrem as consequências dessa colonização trágica que aconteceu no país. E para finalizar, os negros não vieram aqui de livre e espontânea vontade, foram arrancados à força das suas tribos, das suas aldeias na África. Muitos eram de famílias nobres, e vieram para o Brasil serem escravos. E hoje os afrodescendentes ainda sofrem as consequências dessa cultura escravista do nosso país. Então, general Mourão, vai estudar e para de falar besteira na televisão ou para o público que está ouvindo, que orelha dos eleitores não é latrina. Muito obrigado.